Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus, a lição dominical da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro. Não é a nossa escola dominical. A nossa escola dominical tem muito mais, né? Faço questão de frisar isso. Se você mora em Macapá e quiser, quando a gente voltar às nossas reuniões presenciais, nos visitar, você vai poder constatar isso, que a nossa escola dominical ela tem muito mais. Claro que a palavra de Deus é importante, mas viver em comunidade, viver o corpo de Cristo é muito mais do que essa experiência. Damos graças a Deus, porque nós temos essa experiência, não é? De poder compartilhar a palavra aqui por esse veículo, por esse meio, mas ansiamos pelo momento em que nós vamos poder retornar a nos reunir lá na nossa igreja ou no nosso prédio lá, ou em outro lugar, talvez em grupos menores no início, não sei, né? Mas ansiamos por esse momento, que nós vamos poder experimentar essa mutualidade de não somente aprender, mas louvar a Deus juntos, como diz a palavra de Deus, falando entre nós, entoando salmos, hinos e cânticos espirituais ao nosso Deus. É um anseio esse momento, nós esperamos que nós possamos tê-lo em breve. Mas também compreendemos que Deus tem permitido essa situação de pandemia e nós temos aprendido, sem dúvida, muito com essa situação que nós estamos vivendo. E mais uma vez, incentivo você que mora em Macapá e que talvez vai sentir o desejo de nos visitar quando a gente retornar, fique à vontade, teremos o maior prazer de recebê-lo nas nossas reuniões. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos orar. Hoje estamos aqui só eu e Tiago por enquanto. Vou pedir para o Tiago orar, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, misericórdia e graça que se renova para conosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou através do sangue derramado por ele naquela cruz, Pai. Quero te pedir, Senhor Deus, por este dia, nos ajude todos nós que queremos ouvir a palavra, a tua palavra através do teu servo, Senhor, nos dê concentração, tire qualquer empecilho da nossa mente, qualquer coisa que possa nos desconcentrar da tua palavra, Pai Santo. Ajude e abençoe cada pessoa que está ouvindo, abençoe para que esse tempo e esse dia possa ser reservado para meditar nas tuas palavras, meditar na tua palavra, Pai Santo. Abençoe teu servo que vai trazer esta porção da tua palavra para nós. Ajude para que o teu Espírito Santo possa falar através dele a nós, Senhor. Nos dê um bom momento aqui, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tiago. Muito bem. Eu vou começar avisando vocês. Vocês sabem que eu uso o meu telefone para transmitir essa live, né? Então, não tenho acesso ao grupo da classe. Normalmente eu fico a reboque da Fátima, que está no grupo, e aí sempre peço, olha, mandem mensagem para a Fátima, qualquer coisa. Só que hoje a Fátima está em conferência, ela está participando da conferência Fiel para Mulheres, que se encerra hoje, e ela não está, portanto, disponível. Então, você vai aí ter que esperar, aguardar. Pode colocar as suas
perguntas e os seus comentários no grupo. Aqui também não olho, já expliquei para vocês, né? Não tenho essa habilidade. Então, você pode colocar a sua pergunta lá e eu vou responder quando for possível. Dito isso, eu quero responder umas questões que estão bem atrasadas, aliás, né? Que foi colocado algum tempo atrás. Eu acho importante responder essas questões. Não lembro exatamente quando foi que eu falei isso, mas eu lembro que eu disse, de fato, que não havia na Bíblia nenhum texto dizendo que as mulheres devem amar os maridos, no Novo Testamento. Na verdade, eu me expressei erradamente, né? Eu estava pensando mais no texto lá de Efésios, quando fala lá dos diversos deveres, né? E diz lá, eu citei esse texto, inclusive, quando a Bíblia diz que as mulheres devem obedecer a seus maridos e os maridos devem amar as mulheres. Não sei se vocês se recordam, mas eu citei especificamente esse texto, eu estava com ele na cabeça. Mas sim, há sim instrução no Novo Testamento para que as mulheres amem aos seus maridos. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 4. A gente não precisa olhar agora, né? Mas você pode olhar depois, quando Paulo está dando instruções a Tito a respeito das mulheres idosas. Há um conselho indireto ali às mulheres, mas ele diz que as mulheres idosas deveriam ajudar as mulheres mais jovens a amarem a seus maridos e a seus filhos. Então, corrigindo aí, né, essa informação, está lá uma instrução clara de que as mulheres devem amar, né, ao seu marido. Tá? Tito capítulo 2, versículo 4. Se você quiser, você pode olhar depois, que às vezes a gente falando, a gente realmente se atrapalha. Então, feita aí essa correção, nós vamos em frente. Nós estamos falando sobre relações familiares, mais propriamente, não estamos falando sobre família, não dá para fazer um estudo exaustivo sobre família, né? Mas nós estamos conversando mais sobre relacionamentos. Eu falei primeiro da questão do marido e da esposa, comecei 2 domingos falando sobre isso, sobretudo no que diz respeito à indissolubilidade do casamento. Nós precisamos voltar a insistir nesse ponto, não só para os casados, mas também para os solteiros. Eu vou repetir isso, nunca é demais repetir. O jovem crente, a jovem crente precisa ser massivamente instruído, informado pela igreja de que o casamento cristão ou o casamento no Senhor, se você é do Senhor, é um vínculo indissolúvel, que só a morte de um dos cônjuges pode cessar. A gente precisa repetir isso exaustivamente, instruir os nossos jovens, deixar isso claro para eles. Essa é uma verdade que nós precisamos não resgatar, porque ela não está perdida, nunca esteve. É a instrução da palavra de Deus, sempre foi, e nós precisamos enfatizá-la, como eu disse exaustivamente. Pela terceira vez eu estou dizendo isso e vou dizer até vocês cansarem. Quando um homem e uma mulher, esse é o padrão de Deus, se unem em matrimônio, nós precisamos dizer, isso foi plano de Deus para a humanidade, que não foi de maneira nenhuma anulado pelo pecado. Sim, o pecado, a introdução do pecado no mundo atrapalhou muito, prejudicou de uma maneira terrível tudo
tudo o que diz respeito ao homem, às realizações humanas, à mente humana, ao corpo humano. As consequências estão aí para todos nós vermos. Mas Deus permanece com o seu plano. Deus não foi de maneira nenhuma abalado pelo que aconteceu, até mesmo porque ele já sabia. Claro que ele se entristece, ele diz isso claramente na sua palavra, mas o seu plano permanece, o seu plano continua. E nós precisamos dizer isso para os jovens. Marido e mulher, esposa e esposo, e os filhos que porventura venham dessa relação, são o plano de Deus para a humanidade. Sempre foram. Eliezer, eu não tenho filhos. Estou casado há 20 anos, não tenho filhos. É uma família. Você e a sua esposa, você e o seu esposo são uma família. Claro, evidentemente, vivam bem, o melhor que vocês puderem. Desfrutem dessa experiência. Toda a alegria, toda a tristeza, todo o infortúnio, toda a dor, toda a angústia na carne. Essa é uma expressão muito forte que Paulo usa lá em 1 Coríntios, né? A gente já comentou isso aqui. Viva isso. Viva. Mas entenda, acolha isso. O plano de Deus para você. Não estou dizendo que vai ser um mar de rosas ou é um mar de rosas. Quem é casado sabe disso. Você descobre isso no dia que você casa. Né, Tiago? Você descobre isso no dia que você casa. Mesmo antes de casar, quando você vai organizar a festa, né? Tem um querido que está aí lidando com essa questão. Tem muitos detalhes, tem muitas coisas, não é? Envolvidas. Faz parte. Mas lembre-se, é o plano de Deus. Eu costumo dizer, tento mostrar isso para as pessoas. É o Francis Schaeffer que diz isso. Como no céu ninguém vai casar, ninguém vai viver maritalmente, você pode experimentar aqui na terra coisas que nem no céu você vai experimentar. Ele não diz exatamente com essas palavras, mas enfim. E nem está dizendo que é melhor do que o céu, a gente sabe que não é. Mas é um pensamento que vale a pena a gente refletir. Eu acho que a melhor história para ilustrar isso, eu li em algum lugar, infelizmente eu não me lembro do pastor que disse isso, né? Mas eu li isso em algum lugar, eu acho essa história maravilhosa. O homem crente foi reclamar com o pastor a respeito da mulher dele, né? Chegou para o pastor e disse: olha, não tem mais condições, não dá mais para conviver com ela. Uma pessoa, e aí começou a desfiar lá o rosário de queixas em relação à sua esposa. E aí o pastor ouviu pacientemente tudo aquilo que ele disse. E aí depois ele falou para ele: puxa, e essa mulher, sendo tudo isso que ela é, e você casou com ela? Aí ele falou: não, pastor, ela não era assim quando eu casei com ela. Aí o pastor disse: estou entendendo. Ela ficou desse jeito porque ela casou com você, né? É por aí. Qual de vocês, homens, que está num casamento longevo, que já passou, digamos, de 5 anos? 5 anos eu fui entender o que é isso sendo professor, quando eu comecei a falar para os meus alunos: olha, eu estou casado com a minha esposa há 5 anos. E eles arregalavam o olho assim: 5 anos, professor? Puxa, mas é muito tempo.
Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Uma relação de 5 anos, eles já olham assim, espantados. Quando eu e minha esposa fizemos 20 anos de casados, eu tive a ideia de nós voltarmos para o mesmo hotel onde nós passamos a nossa lua de mel. Dita lua de mel, né? Nem gosto muito dessa expressão, mas enfim, é como chamam, né? Fazer o quê? Quis voltar para o mesmo hotel, para o mesmo quarto, e fui lá, falei com o gerente lá do hotel, falei para ele, olha, eu quero vir para cá, tal dia, mas eu só quero se esse quarto aqui estiver disponível. Enfim, deu tudo certo, né? Graças a Deus, fiz uma surpresa para Fátima e nós fomos para lá. E eu tive que contar a história, tive que contar por que eu estava querendo voltar para lá, para aquele quarto e tal. Né? Falei, olha, eu e minha esposa estamos fazendo 20 anos de casado, foi um espanto, viramos celebridades no hotel. Todos os funcionários do hotel estavam lá no dia em que nós chegamos lá. Sabiam a hora que a gente ia chegar e tudo. Quando nós chegamos lá, tinha lá um pequeno comitê de recepção. Eu confesso para vocês que eles estavam mais interessados em ver a Fátima, claro, né? 20 anos depois, a noiva ainda era a principal atração. Quando eles viram a Fátima, eles ficaram, né? Ficaram assim, espantados, né? E foi interessante porque dia seguinte a gente ainda estava lá, e aí o pessoal que não estava de serviço nesse dia foram lá. Todo mundo queria ver o casal que está há 20 anos casado. Falei para eles, meus pais estão há 65 anos casados. Eles ficaram espantados. Aí é que eles ficaram espantados. Eu digo, eu vou ter que trazer eles aqui, né? Se vocês nos atenderam da maneira como vocês nos atenderam aqui, o que é que vocês não vão fazer pelo meu pai e a minha mãe? Com 6 décadas, né? Juntos. De novo, isso é uma experiência sofrida, sim, mas maravilhosa. Que não dá para mensurar na realidade e que é uma experiência que nós só vamos viver aqui. Então, eu sou um entusiasta do casamento, vocês sabem disso, né? Os jovens costumam reclamar. Eu já mudei muito, viu, gente, né? Já mudei muito, mas eles dizem que eu fico pressionando para que eles casem, pressionando para que eles tenham filhos. Não é bem assim, não é bem assim, né? Eu só acho maravilhoso, né? Quando o casal entende tudo aquilo que Deus quer fazer por eles, para eles, por meio do casamento. E claro, os filhos fazem parte. Há aqueles que, como eu disse, não puderam ter filhos por diversas razões, mas os filhos são, sem dúvida, um aspecto deveras interessante desse projeto, vamos dizer assim, que Deus tem. Mas, de novo, não é fácil. Eu realmente estou muito tenso com esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, porque entendo que é um terreno santo, porém difícil. Falar sobre o que os filhos são, falar sobre o que os filhos criam em nós de expectativa. Deus me deu o privilégio de criar 3 filhos propriamente ditos. Tenho 2 filhos adotivos que não são biológicos. Tenho uma filha biológica e o meu filho mais velho tem 25 anos. Ele decidiu, depois de 20 anos, que ele queria morar com a mãe biológica dele. Eu aceitei essa decisão dele, eu e a Fátima, claro. Vejo até isso como uma oportunidade dele se aproximar mais dela. 20 anos não é 20 dias,
né? E até do pai biológico dele também, porque ele vai morar, tá morando lá perto. Ele deve estar por aí, não dá para ver aqui, é muito pequenininho, meu óculos é só para perto. Ele deve estar por aí me ouvindo agora. Espero que ele não se aborreça de eu dizer isso aqui. O meu filho mais novo, que tem 10 anos. Então você tem numa ponta 25, você tem na outra ponta 10 e você tem a minha filha de 17 anos aí no meio. São 3 experiências muito distintas. E não dá para dizer, simplesmente eu nem tento, qual é a mais significante. Além desses filhos que Deus me permitiu ter, eu ainda pude contribuir com a educação de outros, notadamente 2 sobrinhos meus. Eles graciosamente até reconhecem isso, não perdem a oportunidade de falar sobre isso. Convivemos diretamente durante 10 anos. Foi um tempo maravilhoso. Aprendi muito, muito, muito com eles também. Eu estou muito bem, graças a Deus, muito bem nutrido dessa experiência de se comprometer com as novas gerações. Porque isso é paternidade, já falei, acima de tudo. Paternidade, maternidade é você estar pessoalmente comprometido com a nova geração. É você estar pessoalmente comprometido em deixar um legado que nós queremos, sobretudo espiritual, às novas gerações. Isso é paternidade, maternidade. E não importa como ela vem para você, não poderia deixar de dizer isso. Eu não faço nenhuma distinção, e qualquer pessoa que tenha a mesma experiência que eu não faz nenhuma distinção entre os filhos biológicos e os filhos adotivos. A gente não consegue, graças a Deus. Isso é um dom de Deus maravilhoso. Aliás, eu nem me lembro. Você aí que está me ouvindo, que está na mesma situação que eu, que tem um filho ou mais adotivo, você sabe disso muito bem. Talvez você está rindo aí, está balançando a cabeça, porque é assim. Simplesmente nós não conseguimos diferenciar uma experiência da outra, uma realidade da outra. A gente até esquece isso. Por isso eu insisto, a paternidade, a maternidade é muito mais do que um atributo natural, do que uma possibilidade da natureza. É esse envolvimento profundo, completo, com outro ser. Então há muita semelhança com o casamento, sim. Eu falei sobre isso na semana passada. Você trazer uma outra pessoa para um relacionamento com você, um outro universo, já que cada um de nós é realmente uma decisão titânica. O Tim LaHaye, ele diz, está entre as maiores decisões da vida. A primeira decisão que um homem tem que tomar, ele diz, é crer em Cristo, é seguir a Cristo, é entregar-se totalmente a Cristo. A segunda, ele diz, é com quem me casarei. Vou casar? Com quem que eu vou casar? Então, não é brincadeira não, é uma coisa séria. E eu colocaria aí a terceira, isso já sou eu que estou dizendo, a questão da maternidade, da paternidade. Falei já um pouco sobre isso. E hoje nós vamos ver, pelo menos vamos começar a trilhar esse terreno aí, que é um terreno complicado. Veja, hoje nós temos opção, vamos dizer assim, né? Nós temos opção de escolher, de decidir se nós vamos ter filhos ou não.
Nem sempre foi assim. A maior parte da história da humanidade, as pessoas não tinham essa opção. Eu sei que alguns de vocês vão ficar chateados com o que eu vou dizer. Mas, enfim, eu vou me arriscar. Essa decisão é uma decisão séria, muito importante mesmo, da qual você não pode recuar, a qual você não pode fugir. Tem muita discussão aí, eu não quero entrar no aspecto legal, não quero entrar no aspecto comportamental, mas essa coisa de pessoas que devolvem, eu não gosto de usar, nem sei se é essa expressão, né, mas acontece, devolvem, desistem de adoção. É terrível isso. Realmente, se a gente pudesse evitar que isso acontecesse, seria muito bom. Mas acontece. Eu não vou discutir aqui se é aceitável isso. Como eu disse, é complicado. Aliás, teve recentemente um caso de alguém que devolveu 2 cães, aí uma celebridade, deu a maior confusão, né? Não me lembro de ter visto uma repercussão tão grande em caso de pessoas que devolvem crianças, desistem de crianças. Mas eu sei que esse caso aí deu muita confusão. Eu fiquei pensando sobre isso. Foi chamada a atenção, tenha mais responsabilidade, enfim, foi dito um monte de coisas, que são coisas pertinentes, são coisas importantes. Mas vejam, se são pertinentes, se são importantes no caso de animais, são ainda muito mais importantes no caso de pessoas. Será que vocês estão me entendendo? Será que eu estou conseguindo fazer com que vocês me entendam? Não dá simplesmente para você olhar para Deus e dizer assim: Deus, é o seguinte, está muito complicado isso aqui, a gente não sabia que era assim, então a gente está devolvendo aí os filhos que o Senhor nos deu. Não dá para fazer isso, querido. Mas eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade, infelizmente, parece que há muitos pais que, se não estão fazendo isso assim de maneira tão escancarada, estão sim fazendo de maneira velada. Na medida que transferem a responsabilidade de criar os seus filhos a outras pessoas. Eu tenho conversado com coordenadores escolares, com diretores de escolas privadas e com diretores de escolas públicas também. E é impressionante a pressão que eles estão sofrendo para que as aulas retornem. E a opinião de todos com quem eu conversei, basicamente pelo que eles escutam os pais dizerem, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Os pais não aguentam mais os filhos. E eles chegam a dizer isso: não, de casa, esse menino está me deixando doida ou doido. E tem que voltar para a escola, tem que ir para a escola. Sim, a gente pode alegar que tem a questão que é complicado ajudar o menino em tarefa de casa, isso é fato. Pais não são professores, isso é um fato. Um professor pode ser pai, né? Mas um pai não é um professor, a menos que ele tenha obtido formação para isso.
eu creio que, acima de tudo, se você me permite esse parênteses, pai, mãe, se você está passando por essa dificuldade, converse claramente com o coordenador pedagógico ou o equivalente lá na escola do seu filho. Diga, olha, ele vai fazer no ritmo dele e no meu. A gente sabe do prejuízo que é grande, mas também a gente não pode subverter toda uma ordem que a gente tem em casa e até no nosso relacionamento, porque tem essa demanda aí. Isso é importante, querido. Isso é importante. Porque a escola também precisa desse retorno, desse feedback. Entendeu? Isso é novo para todo mundo. Então converse claramente. Eu já fiz isso com a escola do meu filho. E você tem que tomar esse cuidado. E não simplesmente deixar que aquela demanda, que aquela onda bata, e você vai aí se descabelando, vai perdendo o controle. É muito mais difícil você colocar o seu filho numa rotina de estudo em casa do que na escola. Porque na escola, simplesmente, ele já está lá. Ele chegou lá, depois que ele passa daquele portão, não tem outro jeito. Em casa é diferente. Em casa ele tem inúmeras estratégias para postergar isso. Ele demora no banheiro, né? Então, se antes o banho dele não durava 5 minutos, agora, Deus me livre, ele faz, enfim, né? É uma série de coisas. Então, coloque isso claramente para a coordenação aí da sua escola, já que nós temos mais 2 meses aí, pelo menos, sem aulas presenciais. Fale honestamente, fale claramente. Ter filhos é difícil. Cuidar de filhos é difícil. E se isso é complicado quando eles são pequenos, quando eles se tornam adultos, mais difícil ainda. E nós vamos olhar aqui, como eu disse hoje, 3 casos que estão assim para o extremo. Realmente são casos extremos. E vamos ver se nós aprendemos. A gente não pode esquecer, já falei isso várias vezes, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Paulo falando dos exemplos lá da história de Israel. Ele diz isso em Romanos também. Ele diz, mas em Coríntios ele diz claramente, essas coisas nos sobrevieram como exemplo. E Deus as registrou. Romanos agora, Paulo vai dizer isso. Deus registrou essas coisas para que nós possamos aprender. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ela não esconde as falhas dos seus heróis. E isso precisa ser dito sempre. Sempre. Alguns nos acusam, nós evangélicos, de fazermos uma leitura seletiva da Bíblia. Sobretudo no meio acadêmico, existe essa acusação recorrente. Os evangélicos fazem uma leitura seletiva da Bíblia. Eles pegam os textos que lhes interessam e rejeitam os demais. Em primeiro lugar, nós precisamos admitir que boa parte das pessoas que se dizem evangélicas, inclusive pastores, professores, realmente faz isso. Isso aí é o que eu chamo de a teologia do espelhinho de batom. As mulheres... Marina, faz um favor para mim. Pede para Fátima. Bom de estar em casa é isso, gente. Pede para Fátima me dar um espelhinho de batom lá. Vou contar essa história para vocês. Obrigado, Marina. Vou contar essa história para vocês para ilustrar esse ponto aqui que eu quero colocar para vocês. Uma vez, na escola, eu precisei resolver um problema aí na minha cara. Né? Na minha lata, diriam alguns, né? Mas enfim, eu precisei resolver uma situação e aí eu perguntei para as meninas lá, vocês têm um espelho aí? E incrível, nenhuma delas tinha um espelho razoável. Eu fiquei até impressionado com aquilo e até encarnei com elas. Falei para elas, não se fazem mais meninas como antigamente. Brinquei com elas. Como é que pode, né? Uma sala com aquele espelho de batom que tem no batom. Aquele espelhinho que tem no batom.
Me trouxeram um grande aqui. Quem dera que elas tivessem um desse. Olha, esse aqui ainda é legal que tem 2, ainda tem um que aumenta, né? Ninguém tinha. Aí eu comecei a encarnar com elas. Não se fazem mais meninas como antigamente, obrigado. Não se fazem mais meninas como antigamente. Onde se viu uma menina que não tem um espelho na bolsa e tal? Aí uma delas disse assim: professor, eu tenho um, mas é de batom. Eu não entendi a deixa, né? Falei, me dá, menina, me dá, é um espelho. Aí ela me deu isso aqui, olha. Olha isso, gente. As meninas já estão rindo, né? As mulheres já estão rindo, né? Me deu isso aqui. Ela me avisou, ela realmente me avisou. O que eu vou fazer com um troço desse aqui? Olha isso, né? Vocês estão rindo, né, meninas? É um espelho que só serve para o batom. É ou não é, Marina? Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, só tem um espaço aqui. Então você coloca aqui a essa distância e você passa o batom tranquilamente. Mas provavelmente, talvez para a sobrancelha, não sei. Mas para o que eu queria, o que é o mais importante de tudo, até porque eu uso óculos, esse espelho não serviu de nada. Só me deixou mais irritado ainda. Então tem esse pessoal da teologia do espelho de batom. Eles fazem uma leitura seletiva da Bíblia, eles escolhem alguns trechos que até são textos interessantes para resolver ou para lidar com uma certa questão do comportamento humano, da questão das dificuldades que a gente tem. Mas não serve, essa teologia, ela não serve para lidar com os grandes problemas, porque ela é restrita demais. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Assim como o espelhinho de batom não serve para muito mais coisa do que para passar o batom no lábio. Então, essa acusação de que certos evangélicos fazem uma leitura seletiva da Bíblia, ela tem a sua razão de ser, num certo sentido. Porém, não é o nosso caso. Falando especificamente do nosso assunto hoje, nós temos esses relatos e alguns outros na Bíblia de homens e mulheres que cometeram falhas graves, sérias. E a Bíblia não oculta esses fatos. Eu gosto muito da atitude da irmã Cristina Brandão, esposa do nosso querido Osiel Brandão, quando ela está fazendo as leituras diárias. Ela sempre se manifesta no grupo da classe. Ela sempre tem algum comentário para fazer, curto, né? Mas ela faz um comentário. Eu aprecio demais isso. Primeiro porque ela realmente demonstra que leu e que de alguma maneira foi impactada por aquilo ali. Ela não se incomoda de dividir isso conosco. Então ela colocou essa semana, né? Quando a gente vai acompanhando aí a tragédia da vida de Davi e Absalão. E aí ela colocou, que relato triste, se não me engano, foi alguma coisa assim que ela disse. E de fato, é um relato triste, é um relato que dá uma angústia na gente. Sobretudo nós que temos filhos, sobretudo nós que temos filhos adultos. Você não cria um filho de maneira alguma para que você tenha desgosto depois. Não é essa a nossa intenção. Mas sim, os filhos podem nos causar desgosto. A despeito de tudo que você possa fazer, o melhor que você possa fazer. E eu acredito que nós estamos procurando fazer o melhor para os nossos filhos. E esse melhor que nós estamos fazendo, de maneira alguma, é garantia de que nós não teremos desgosto. Isso precisa ser dito de maneira cristalina. Sim, nós temos versículos na Bíblia, né? O livro de Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um versículo válido, é palavra do Senhor, mas olha, cuidado com isso aqui, ó.
nós temos outras passagens na Bíblia que dizem sim que às vezes os filhos se desviam. Então, nós não ocultamos essas passagens, nós não fingimos que essas passagens não estão na Bíblia. Agora, é verdade também que certos assuntos são assuntos complicados. Eu confesso para vocês, eu não ouvi, ao menos que eu me lembre, nunca ouvi uma pregação específica sobre esse caso aqui dos filhos de Eli. Nunca ouvi. E nesse caso específico aqui dos filhos de Eli, aliás, o pastor Luiz Saião, que é tradutor da Bíblia, um homem muito capaz, claro, né? Ele tem um artigo, eu vou postar esse artigo no grupo, o link desse artigo, chamado A Síndrome dos Filhos de Eli. Um artigo muito corajoso. Ele, sendo pastor, ele chama A Síndrome dos Filhos de Eli, para lidar com essa questão quando os filhos, notadamente os filhos de pastores, os filhos de pessoas envolvidas no serviço de Deus, desgostam, fracassam. Eu vou colocar esse artigo, leia por favor, vocês aí, membros da classe, é muito interessante, vai aí como uma leitura complementar para vocês. Ele diz, né, eu vou até ler aqui uma parte, né, ele diz assim: a igreja evangélica tem sido marcada por forte tendência evangelística. Seu crescimento numérico é inquestionável. Todavia, em meio a tão grande sucesso mensurável, um problema manifesta-se de modo incômodo nos ambientes evangélicos. Muitos são os traumatizados com sua experiência evangélica. Tais pessoas ou afastam-se da igreja ou acabam mantendo um vínculo meramente formal com uma comunidade cristã, sem verdadeiro interesse na igreja e nas coisas espirituais. Diante deste quadro, um fenômeno chama a atenção. Entre os, entre aspas, traumatizados da fé, destaca-se um número significativo de filhos de pastores. Como entender que até filhos de ministros evangélicos mostram-se decepcionados e frustrados com a igreja? Existe até o comentário popular nos bastidores de síndrome de filho de pastor, entre aspas. Será que o problema é novidade? Como entender a situação? O que está acontecendo? E aí ele diz, e isso é importante, em primeiro lugar, é necessário ressaltar o fato de que o problema está presente nas Escrituras. Sim, de novo vou dizer, a Bíblia não esconde. E aí ele vai falar dos filhos de Eli, um aperitivo aí para você ler o artigo depois. E sem mais delongas, vamos ao texto. Isaías não, porque minha Bíblia está em Isaías aqui, né? 1 Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel. Nós não vamos ler toda a passagem. Eu espero que você conheça o texto. Olhando aqui pela hora, provavelmente é aqui que nós vamos ficar hoje. Não vamos chegar talvez em Davi e Absalão, mas nós vamos caminhar para lá com toda certeza. Vocês conhecem essa história. O início do livro de Samuel, há um contraste evidente entre o que Deus vai fazer na vida de Samuel, na realidade na vida da sua mãe Ana, do seu pai Eucana, da sua família e do próprio Samuel, em contraste com o que Deus vai fazer ou está fazendo na vida de Eli e a sua família. Vamos ler a Bíblia toda. Vamos abandonar a teologia do espelhinho de batom. E isso precisa ser dito claramente. Deus no início, Deus no final. O texto é claro. Você percebe a mão de Deus em tudo que aconteceu aqui, de bom e de ruim. Você percebeu isso?
Eu espero que você tenha percebido. Então você tem aí no início a história de Ana e Eli. Vocês conhecem essa história. O texto começa com isso. E é maravilhoso que o livro comece assim. Veja, o livro poderia ter começado com os crimes dos filhos de Eli. Mas eu acho maravilhoso que Deus tenha começado com essa história linda da fidelidade de Ana, da sua devoção ao Senhor em meio ao sofrimento terrível que ela passava. E só depois de estabelecer essa história... Dá licença, gente. Só depois de estabelecer essa história, aí ela vem para os crimes dos filhos de Eli, que estão aí relatados a partir do versículo 12, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim, vou ler na Nova Versão Transformadora. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. O servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. De novo, é muito importante a gente atentar para o texto. Prestar atenção como as coisas estão colocadas aqui. O texto começa caracterizando os filhos de Eli, os 2 filhos dele, aqui para nós. E não há meias palavras aqui, queridos. As palavras são terríveis, duríssimas. Os filhos de Eli, os filhos do sacerdote, eram homens perversos. No original há uma expressão nada lisonjeira, homens de Belial. Em algumas traduções, do maligno. Eu fico arrepiado. Claro, evidente que eu nunca quero que digam isso dos meus filhos, de nenhum dos nossos filhos. Que coisa terrível. Mas a qualificação desses homens, para que não haja nenhuma dúvida, depois do texto já ter qualificado quem eram esses homens, o texto explica. Não há aqui uma acusação caluniosa. Estou falando com um advogado aqui me ouvindo, aqui sentado aqui, né? Hein, Tiago? Não há aqui uma acusação caluniosa. O texto diz quem eles eram e mostra os atos deles, que comprovam sem sombra de dúvida o caráter que eles tinham. Queridos, quando Deus faz uma acusação, o próprio Eli vai reconhecer isso depois. Nunca é uma acusação leviana. Ensine isso para o seu filho o mais cedo que você puder.
Ensine isso para o seu filho e para a sua filha. Meu querido, minha querida, quando Deus acusa, Ele jamais faz uma acusação leviana. Jamais. Deseje, queira que as palavras que Deus vai usar para lhe descrever serão palavras doces, palavras agradáveis. Eu digo para os meus filhos, queiram ser filhos diletos, filhos preferidos de Deus. Desejem isso mais do que qualquer outra coisa. Mas para isso vocês precisam amar a Deus. Para isso Deus precisa ser querido de vocês. Deus precisa ser dileto de vocês. E vocês que têm Bíblia de estudo, talvez vocês já tenham lido, vocês já viram aí, mas o texto é claríssimo. Aqueles homens estavam fazendo uma coisa horrível, porque eles estavam transgredindo a lei mosaica. De novo, queridos, preste atenção. Deus às vezes é tão detalhista, né? Quando Deus se revela detalhista, quando Deus coloca as coisas com detalhes assim que ao nosso ver pareçam desprezíveis, atente, preste atenção e cumpra com o que Ele está dizendo. A lei de Moisés, ela dizia claramente que a gordura da carne precisava ser queimada no sacrifício. E somente depois, vocês sabem que os filhos de Eli, eles não tiveram herança, eles viviam dos serviços, os filhos de Levi, aqui da linhagem sacerdotal, então eles se sustentavam dos sacrifícios que eram entregues pelo povo. Nada errado com isso, isso foi estabelecido por Deus. Entenda, não era errado em si que eles pegassem a carne, esse era o costume, esse era o padrão, isso era estabelecido por Deus, mas havia regras. E entre essas regras estava que a gordura da carne precisava ser queimada. Isso era oferta. Não interessa por que Deus fez isso. A gente sabe que Deus não tem nariz, Deus mesmo. Apesar da Bíblia dizer que o cheiro da oferta subia em aroma suave a Deus. Deus é espírito, Deus não tem nariz. Deus simplesmente aqui usa de características humanas para descrever para nós como que a nossa obediência às suas palavras lhes são agradáveis. Vocês estão me entendendo? Sim, Deus não tem nariz. Mas quando a Bíblia diz que a oferta subia, que aquela gordura queimada subia como oferta a Deus, com um aroma suave às narinas de Deus, o que Deus está dizendo para nós é que a nossa obediência o agrada acima de qualquer coisa. O próprio Samuel, mais tarde, quando já era um profeta, velho já, vai dizer isso para Saul, naquele episódio que vocês devem se lembrar bem, quando Saul desobedeceu e ofereceu ele mesmo o sacrifício, quando ele não podia fazer isso, porque ele não era da linhagem sacerdotal. E aí Samuel disse claramente para ele: por acaso Deus tem mais prazer em que você realize um holocausto para ele do que você obedeça a sua palavra? Obedecer é mais importante do que realizar um sacrifício. Então vejam, de novo, todas essas coisas foram escritas na história de Israel para exemplo para nós, para que nós, olhando, em primeiro lugar, tenhamos paciência, entendamos que nós estamos diante de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, mas de um Deus justo, de um Deus digno, de um Deus que não divide sua glória com ninguém, de um Deus que tem o direito de dizer como as coisas vão ser, não importa o quão absurdas elas nos pareçam. Ele tem o direito
de dizer como as coisas têm que ser feitas. E nós temos o dever de obedecer a ele. E o texto é claro, claríssimo. Eles também queriam comer churrasco. Quem não gosta de um churrasco, né? Talvez alguns de vocês que estão me ouvindo agora vão preferir um cozido bem feito, né, a um churrasco. Quem sabe? Mas a maioria de nós adoram churrasco. É ou não é verdade, Thiago? Coisa boa. Coisa boa. Às vezes eles chegavam antes mesmo que a carne fosse colocada na panela. Os servos de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Olha, não coloca essa carne aí que o sumo sacerdote ou os filhos do sumo sacerdote estão querendo comer, estão querendo fazer um churrasco hoje. E o ofertante que conhecia a lei, vejam, ele era o ofertante. A obrigação era dele. Olha a situação. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. Você tem um Deus que disse como as coisas deveriam acontecer para você, ofertante, para você que está levando a carne. E aí o ofertante está lá, pronto para fazer o seu sacrifício, para cumprir com aquilo que Deus estabeleceu. De repente chega esse servo e praticamente obriga o ofertante a fazer da maneira errada. E diante do protesto desse ofertante, o servo agia com violência, dizia: negativo, ou vocês dão a carne, ou eu vou tomar a força. Por isso, queridos, isso está aí no versículo 15. Vou ler de novo. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura. Está na lei. Eu sou o ofertante, eu tenho a obrigação de entregar uma oferta conforme Deus estabelece. O servo dizia o quê? Não, entregue a carne agora ou eu a tomarei à força. Agora observe o 17. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Mais tarde, a coisa vai ficar mais feia ainda. Pula para o versículo 22, capítulo 2, verso 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Não havia templo nessa época, vocês sabem. Havia aquele mesmo tabernáculo que veio com o povo no deserto. E era uma instalação grande, tinha muita coisa para fazer, para manutenção daquele lugar. Tinha algumas moças que trabalhavam lá. E esses homens casados, vale dizer, todos os dois eram casados. Pelo menos um era, agora me corrigindo, mas eu acho difícil que o outro não fosse, porque normalmente nessa idade eles já eram casados. Mas enfim, pelo menos um era. Seduziam as moças que serviam junto à entrada do encontro. Por isso lhes disse Eli: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai. Vou parar aqui. Depois eu vou ler o resto. Mas o próprio Eli sabia
do que os seus filhos faziam. E aqui há uma tentativa inútil dele, infelizmente, de tentar demovê-los do mau comportamento. E vejam, o texto deixa claro, Eli entendia que eles faziam o povo pecar quando eles se comportavam dessa maneira, porque eles estavam numa posição de autoridade. Ou usavam a posição de autoridade do pai para se beneficiar. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Então nós precisamos entender o quão grave era o comportamento desses homens. Eu vou dizer de novo, é muito importante. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma pessoa que é devota a Deus, cria um filho para que na idade adulta, esses homens já eram homens adultos, se comportem de uma maneira como essa. Não é o que nós queremos. Isso precisa ser dito, sempre. E também nós não podemos dizer que, como eu já ouvi muita gente dizer, que ele não deu uma boa criação para os filhos dele. Eu acho que é ir longe demais. Alguns dizem que ele foi omisso, afinal muitas eram as obrigações, ele tinha que viajar, né? Aparece algumas vezes. Muita gente, sacrifício todo dia, o povo vindo, muita gente querendo, né? Muitas demandas. Eu acho que isso tem a ver, sim, com toda certeza, mas, de novo, eu acho que talvez seja exagero a gente dizer que ele não cuidou da criação dos filhos. Eu acho, sabe o que é que me preocupa quando você diz isso, ou quando você só diz isso? É que passa a impressão às pessoas de que se o filho se comporta mal, isso automaticamente significa que o pai não criou bem, que a mãe não criou bem. Gente, isso não é verdade. É possível que vocês que estão me ouvindo, porque eu tenho várias histórias de filhos que olhei, acompanhei a criação, vi que foram muito bem criados, tanto quanto é possível para um ser humano criar um outro ser humano, e ainda assim, quando se tornaram adultos, se desviaram. Então, eu quero fazer essa advertência solene, muito cuidado com o que você diz, querido, a respeito daquilo que você vê, muitas vezes de fora, na vida de alguém, de algum irmão, de alguma irmã, de alguma família. Sob pena de você estar sendo leviano às vezes, falando de coisas que você não sabe. Há sim uma repreensão severa a Eli aqui, mas eu vou já explicar, ok? Eu vou estabelecer isso. Alguns de vocês que leram o texto já devem estar, mas está com mais aí na cabeça. Eu vou chegar nesse mais. Tem até uma produção aí musical muito famosa, falando sobre essa história aqui, apresenta os filhos de Eli desde pequenininhos, fazendo malcriação, né? E Eli ali sem fazer nada. Eu acho isso muito arriscado. Muito arriscado. Primeiro porque o texto não diz isso. O texto está falando de homens adultos. Eles já eram adultos. Não eram crianças. E além disso, nós não precisamos desse texto aqui, dessa história, para defender a boa ideia de que os filhos precisam ser disciplinados. Nós temos muitos outros textos na palavra de Deus que já dizem isso. Nós não precisamos recorrer a esse texto aqui. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, ok? Para que nós não joguemos sobre ele uma culpa que talvez ele não tenha, porque a culpa que ele tem
a responsabilidade que ele tem já é suficiente. E qual era a responsabilidade de Eli dentro de toda essa situação? Vocês conhecem a história, né? Então, nós vamos dar uma olhada aqui, capítulo 1, versos 12 a 18. Opa, eu acho que eu me enganei aqui na referência. Só um instante. Não é essa, não. Não, tá certo. Peraí. Só um instantinho, gente. Me atrapalhei aqui, tá? Deixa eu achar o texto. É capítulo 2, verso 22 em diante. Eu vou ler de novo, tá? Eu parei aqui, mas eu vou continuar a partir do versículo 27. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Porque você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. E eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos os que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Meu Deus! Que palavras duras, terríveis. Que palavras duras. Eu fico arrepiado de novo. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Nós devemos levar a sério as instruções que Deus nos dá. Lembra de Deuteronômio capítulo 6, que a gente trabalhou, quando a gente começou a falar sobre criação de filhos. A obediência começa comigo. E se estende de mim aos meus filhos. Quando eles são pequenos, é mais fácil. Pelo menos deveria ser. Vocês não concordam comigo? É mais fácil. Eu tenho um defeito, eu sei que é um defeito muito sério. Eu não reajo bem à malcriação de criança. Perceberam o termo que eu usei? Malcriação. É um termo antigo, né? O menino é desse jeito, ele foi mal criado.
Virou um adjetivo. Mas tem filho que é mal criado, sabe por quê? Por causa da índole. Não é que o pai não ensina. Não é que a mãe não ensina. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi um pregador dizer isso, você está olhando o seu bebê no berço, a coisa mais linda do mundo, acabou de mamar, está dormindo, aquele sono dos anjos. Você olha para aquele bebê e diz assim: meu filho querido, um filho do diabo. É chocante, né? Um filho da ira de Deus. É chocante, né? Eu fiquei chocado a primeira vez que eu vi isso. Nada que aquele homem dizia depois disso entrava mais na minha cabeça. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Como ele pode falar isso? E eu nem tinha filho nessa época. Eu imagino um pai que acabou de ter seu filho, sua criança, ouvindo uma coisa dessa. Até hoje eu não sei se isso é muito certo, sei lá. Mas aí o tempo veio, eu comecei a estudar mais a Bíblia, eu comecei a entender mais a verdade. Lembra? Eu deixei o espelhinho de batom e comecei a lidar com a Bíblia toda. Esse aqui já melhorou um pouquinho, né? Esse aqui já melhorou um pouquinho. Você já viu aqueles espelhos grandes de shopping, né? A ideia é essa, ampliar cada vez mais a nossa visão. E aí você começa a ver que todos nós nascemos nessa condição de filhos da ira. E de novo é um negócio muito sério isso. Porque muitas vezes, quando os filhos são pequenos, a gente faz o melhor que a gente pode, consegue até dar a eles um mínimo de educação cristã. Mas quando eles se tornam adultos, eles ainda terão que trilhar o seu próprio caminho. É ou não é verdade? Eles terão que trilhar o seu próprio caminho, queridos. Por isso, já disse alguém, aliás, a mesma pessoa que eu falei agora, ela, num outro momento da mensagem, isso eu ainda ouvi. Orar pelos nossos filhos é tão, talvez até mais importante do que ficar martelando e martelando e martelando e martelando as coisas, e às vezes martelando do mesmo jeito, e às vezes martelando do jeito errado, porque até para você bater um prego com um martelo, você tem que ter técnica. Muita coisa pode dar errado quando você faz a coisa da maneira errada. Quando você bate num prego de maneira errada. Até para dar uma martelada você tem que ter técnica. Nada nos é dito sobre a infância desses rapazes. Nada. Mas o fato é que quando eles chegaram à idade adulta, eles desprezaram a Deus. E é aí que a coisa complica, porque há um princípio da palavra de Deus que é importante, que é a questão do princípio da autoridade e, a partir dele, a obediência, que é o plano de Deus. O que se diz costumeiramente? Vocês sabem. O filho deve honrar e obedecer o seu pai. Obedecer o pai é até o momento que ele se torna independente. Honrar é para a vida toda. Muito bem, tá certo, é verdadeiro, mas cuidado. Qual é o problema com essa frase?
Está justamente aí. Até ele se tornar adulto. Na nossa época, preste atenção porque eu vou lhe dizer, querido, porque isso é verdade. Querida, preste atenção. Na nossa época, isso ainda é mais problemático. Porque nós estamos vivendo uma época em que os filhos estão se prolongando na casa dos pais. Muitas vezes eles se tornam até mesmo independentes financeiramente. Mas é conveniente para eles que vivam na casa dos pais, até mesmo porque é difícil você montar uma casa, um apartamento, pagar aluguel. Isso aí tem muitos estudos sobre isso, né? Alguns chamam o prolongamento da adolescência ou da juventude, né? Outros chamam, enfim, tem um monte de nome que eu não vou nem citar aqui. É um fenômeno que está sendo estudado pelos sociólogos, pelos psicólogos. Os filhos estão se prolongando na casa dos pais, muitas vezes estão até constituindo família dentro da casa dos pais. Há casos de 3 gerações convivendo na mesma casa. E isso tem gerado inúmeros conflitos dentro da família. Por quê? Porque esse rapaz, essa moça, que já tem o seu emprego, que já tem a sua quase independência financeira, mas ele não para pensar que ele não paga aluguel, que ele não compra gás, que ele às vezes não paga energia, porque às vezes não é todo pai que pede ou cobra contribuição do filho em casa. Alguns não fazem isso por orgulho, outros não fazem por sei lá o que, né? Na minha opinião, deveriam fazer. Sendo bem sincero com vocês. Porque o que está acontecendo? Esse rapaz, essa moça, às vezes está com um empregozinho razoável, que garante até uma vida confortável para ele ali. E aí o pai vai falar com ele sobre determinado comportamento dele ou dela. Ah, eu não sou mais criança. Espera aí, papai. Eu não sou mais criança. Que é? O senhor vai querer me bater agora? A minha filosofia é muito simples, queridos. Se o seu filho está dentro da sua casa e se de alguma forma ele ainda depende de você, se de alguma forma a sua existência, a sua presença na vida dele ainda lhe garante certos privilégios que ele não teria se você não tivesse aí, ele lhe deve. Falando claramente, ele lhe deve. Uma coisa que me incomodava nesse texto, muito, Deus diz que Eli não os repreendeu. Está lá na frente, vá comigo para o capítulo 3. Vocês conhecem essa história, vocês leram durante a semana, a partir do versículo 10. Então o Senhor veio e o chamou, Samuel, como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as... Qual é a palavra? Pode falar, bem alto. Ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de oferta. Uau, meu Deus, meu Deus. Isso é terrível.
Isso é terrível. Olha, se você de alguma maneira veio aí à sua mente essa história, mas o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Desculpa, querido, você está influenciado por uma teologia liberal, uma teologia que faz uma leitura muito com muita liberdade, para usar literalmente o termo, do texto bíblico. Hebreus diz claramente, está falando de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. É Hebreus também que diz que de Deus, aliás, é Tiago que diz que de Deus não se zomba. Deus é o mesmo. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Se nós temos Deus permitindo a pena de morte no direito judaico, que era uma coisa comum nas outras sociedades ali, Deus permitiu isso, estabeleceu isso na lei, inclusive, e não repete essa mesma instrução aos cristãos. Essa é a grande discussão. Eu sou contra a pena de morte, tá? Quero deixar isso bem claro. Pelo menos aqui no Brasil, ou talvez em qualquer outro país, do jeito que os países estão hoje, quero deixar isso bem claro. Mas nós temos um Deus que estabeleceu a pena de morte no Velho Testamento, que no Novo Testamento não repete esta ordem, a gente pode dizer graças a Deus, mas que matou Ananias e Safira na frente de toda a igreja, porque mentiram ao Espírito Santo. Ok? Vamos ler a Bíblia toda. Não podemos brincar com Deus, não devemos. E vocês perceberam por que eu me incomodava com esse texto? Como que Deus diz que Eli não repreendeu os filhos? Se lá atrás nós vimos no capítulo 2, a partir do versículo 22, Eli chamando a atenção dos seus filhos. Eu entendia que isso aqui era uma repreensão. Olhe de novo comigo, volte para lá. Eli 2, 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Aqui é a única fala registrada de Eli chamando a atenção dos seus filhos. Então eu entendia que isso aqui era uma repreensão. Mas aí eu fui olhar o texto. E provavelmente vocês já fizeram isso e eu acabei de ler o texto. E aí você vai chegar à conclusão que isso não é bem uma repreensão. É quase um apelo. E um apelo ainda assim muito titubeante. Observe que ele diz: eu ouvi dizer. 2 vezes ele diz isso. Ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? E aí ele diz: parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que eu escuto. Afinal de contas, nós podemos dizer... E nós podemos perguntar isso para ele: Eli, eles faziam ou era só comentário do povo? Ele disse: parem com isso. Vocês percebem a linguagem que ele usou? Vocês estão percebendo isso? Olha, eu estou escutando isso. Parem com isso. Não é bom que vocês façam isso. Os comentários estão chegando aqui. Entre o povo. E aí ele apela, ele faz aqui uma pergunta retórica para eles.
Eu uso de muita pergunta retórica com os meus filhos. A Heloísa reclama às vezes. Pergunta retórica, de novo. Ela está rindo aqui. Vocês sabem que é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta de resposta única que você usa porque você quer que, ao admitir a resposta para aquela pergunta, a pessoa admita que ela está fazendo alguma coisa errada, ou que ela está raciocinando de alguma maneira errada, ou que ela está com alguma ideia errada. Resumindo assim, basicamente é isso que significa. Eu uso muito com os meninos. Uso muito. Talvez eu deveria usar até menos, porque eles já perceberam o meu jeito. Parece que não está mais funcionando. Tanto que eles não respondem mais. Né, Heloísa? A esperteza agora é essa. Não, se eu não responder, não tô admitindo nada. Eli usou esse recurso aqui. Olha só como ele fala. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Vocês estão, disse Eli, vocês estão mexendo com Deus. Olha, cuidado. Se vocês vejam, ele diz se. Preste atenção. A maneira como ele argumentou. Ele não disse, vocês estão atraindo o ódio de Deus para vocês. Vocês estão debaixo da condenação de Deus. Deus vai acabar com vocês. O livro de Provérbios diz, não é? Que o perverso, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. Está escrito lá. Nós precisamos alertar os nossos filhos. Não somos nós. Eli não estava errado na essência da argumentação dele. Não somos nós, é Deus. E com Deus não se brinca. Nós precisamos dizer claramente para os nossos filhos, se porventura eles flertarem com a desobediência. Você está debaixo da condenação de Deus. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, nós precisamos dizer isso para os nossos filhos. E aí vem a parte mais triste da história, para mim. Quando Deus diz para Samuel tudo o que ele iria fazer com Eli, vejam, Eli já sabia. Observe como Deus falou para Samuel: eu vou cumprir com todas as ameaças que eu fiz para Eli. E quando amanhece o dia, eu acho muito interessante, observem o texto sagrado, vejam o que é que ele diz. 15, capítulo 3, versículo 15. Samuel, o que que diz? O que que diz? Ficou deitado de manhã. Ficou deitado até de manhã. E então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Querido, querida, se você já viveu algum episódio, algum incidente de insônia, você entende esse texto no ato. Não é? Estou olhando para os meninos aqui. Você entende esse texto no ato. Vejam, de novo, preste atenção para como Deus diz a coisa. Deus não diz Samuel dormiu até de manhã. O texto diz Samuel ficou deitado. O menino não dormiu mais. As coisas que ele ouviu Deus dizer. E de novo vou dizer, não era novidade para Eli. Eli já sabia.
Mas aquele menino, e aí a gente olha e diz assim, puxa, mas Deus, hein? Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito, queridos. Tudo. Eu pedi para alguém me informar a hora aqui, por favor. 11 horas. Ok, estamos no nosso horário, já vou terminar. Já estou vendo alguns aí, né? Aliás, bateu o tempo. Essa é a vantagem de estar no Face, né? Passou do horário, tchau. Na igreja é mais complicado, vai levantar, vai sair, né? Pode pegar um pouco mal. Já vou terminar, gente. Prometo para vocês. Mas me dê esse tempinho aí para eu concluir hoje. O menino não dormiu. Ele ficou chocado com o que ele ouviu. Quando foi de manhã, talvez ele se desviando, o texto não diz isso, mas ele fazendo o possível para não encontrar com Eli. E Eli chamou: Samuel, Samuel, meu filho. E aí ele foi lá. Versículo 17. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente, se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. 18. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. A parte mais triste dessa história para mim vem agora. Eli respondeu: é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. Meu Deus. Eli não falou isso com alegria. É bem provável que ele tenha dito isso com um imenso desgosto, uma tristeza profunda de alma mesmo. Mas Eli, ao contrário dos seus filhos, era um filho de Deus. Querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Mas você sabe disso. Você sabe que quando você é um filho de Deus, até mesmo a coisa mais terrível tem que ser encarada com essas palavras: é a vontade do Senhor. É bom a gente lembrar, enquanto nós concluímos esse ponto, que Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 20, Deus é bem claro quando ele diz: o filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a do filho. Cada pessoa é responsável. Tem alguma coisa aqui que deve nos chamar a atenção, porque tem a ver com a maneira como Deus age. Houve um tempo entre a chegada daquele profeta, aqui são alguns versículos, a chegada daquele profeta anunciando a condenação de Deus sobre Eli e sobre os seus filhos, e quando Deus falou a Samuel. Eu gosto de pensar, até porque outras passagens da Bíblia me parecem indicar isso, que Deus deu um tempo para eles. Estou falando dos dois filhos de Eli. Mas nada aconteceu. Nós encontramos isso na história de Manassés. Você pode olhar lá, você pode pesquisar. Que foi um rei péssimo, que recebeu uma mensagem duríssima de condenação de Deus, que se arrependeu, se humilhou, e Deus mudou a mensagem que já tinha proferido sobre ele. Então é muito importante a gente pensar isso. Todo esse relato, apesar de duríssimo, apesar de triste, deve nos trazer esperança. Deve nos levar a pacientemente ordenar os nossos filhos, cuidar deles, exortá-los, não importa se eles têm 10 anos ou se eles têm 30 anos. Nós nunca podemos deixar de
aproveitar as oportunidades para mostrar para os nossos filhos que se nós tivermos que escolher entre honrar a eles e honrar a Deus, nós vamos honrar a Deus. Essa foi a grande acusação de Deus com relação a Eli. Eli, tu estás honrando, tu estás dando mais importância, mais glória para os teus filhos do que para mim, Eli. Essa é a única reprimenda que Deus faz a Eli. É por isso que tu não estás repreendendo, é por isso que tu não estás falando com eles como tu tens que falar, Eli, porque simplesmente tu estás considerando que eles são mais importantes do que eu. É a única acusação que Deus faz para Eli, mas é uma acusação séria. Então nós devemos atentar para isso. E devemos tomar cuidado. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E ensinar as suas palavras, inculcar as suas palavras aos nossos filhos. Essa é a nossa missão enquanto pais. Mesmo depois que eles estiverem independentes, verdadeiramente independentes, mesmo depois que eles estiverem com as suas famílias formadas, mesmo depois que eles estiverem seguindo a própria vida, nunca nós estaremos livres de chamar a atenção deles, se assim preciso for. Vamos atentar para isso. E que Deus nos abençoe nessa missão imensa, tremenda, de educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra. Ó Senhor, quão difícil é às vezes assimilar aquilo que o Senhor nos ensina. Boa parte de nós, ó Deus, ainda que nós sejamos salvos pela tua graça, pela tua misericórdia, e louvamos a ti por isso, mas boa parte do nosso ser ainda se rebela, infelizmente. Apesar de termos a mente de Cristo, há em nós ainda muito a ser mudado, como nós cantamos. Agradecemos porque por meio do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, o Senhor tem feito isso. Queremos orar agora, ó Deus, pelos nossos filhos, que na verdade não são nossos, são teus. Tua palavra diz claramente isso. Ó Senhor, tem misericórdia deles e também de nós. Encaminha-os, Senhor, no teu caminho, na tua vereda. Faz, ó Deus, com que eles andem retamente, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Queiram, ó Deus, te servir, queiram te amar até mais do que nós mesmos temos conseguido te amar, ó Deus. Realiza essa obra, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus nós te pedimos. E dá-nos, Senhor, a sabedoria, dá-nos a capacidade, ó Deus, a habilidade vinda do teu Espírito Santo, que é quem nos concede os nossos dons, de orientá-los, de mostrar a eles, Senhor, as verdades da tua palavra, de orar por eles, de instruí-los, Senhor, de aconselhá-los, de ser exemplo, Senhor, para eles também. Cuida de nós, somos humanos, somos falhos. Nós confessamos as nossas falhas, as nossas fraquezas diante do Senhor, mas sabemos também que o Senhor há de nos ajudar. E que Cristo em nós, por meio do teu Espírito Santo, é uma esperança gloriosa que temos de poder agradar ao Senhor, de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Desculpa aí o horário. Vamos continuar perseverando no estudo da palavra do Senhor. Um bom domingo a todos e até mais tarde na pregação do pastor Egon. Deus seja com todos os irmãos. Um grande abraço, um abraço à dona Zenilde. Fico contente de saber que a irmã
já está se recuperando, a irmã Graça também está se recuperando. Deus abençoe a todos. Até mais.